Essa semana fui muito atacado, principalmente pelo fato de que o Plantão Brasil chegou aí faz algum tempo a 1 bilhão de visualizações. Eu quero lembrar você, plantonista, às 19 horas eu vou dar uma aula gratuita do meu curso de YouTube. O nome do curso é Do Zero a 1 milhão, mas eu devia mudar para Do Zero ao Bilhão no YouTube, né? Então amanhã, às 19 horas, põe aí na sua agenda, vai ter uma aula gratuita que vai ficar disponível por apenas 7 dias. Então, quem quiser informações sobre a aula, para não perder mesmo, para ser lembrado, aqui embaixo tem o link, você deixa o seu e-mail e deixa o seu nome, e aí você vai ser avisado com antecedência, vai ser avisado também na hora da aula para você não se esquecer. E também, porque como a aula vai estar disponível por pouco tempo, você não pode perder, né? Agora vamos falar aqui sobre, olha, um pessoal aí que tá falando aí, não vamos falar de 1 bilhão não, então vamos falar aqui de 800 bilhões, aí não é visualização não, 800 bilhões de reais que estão roubando de mim e de você. Pois bem, essa semana saiu aí notícia na imprensa de que nos últimos 12 meses o Brasil, nosso país, pagou só de juros da dívida pública 800 bilhões de reais para os banqueiros mais ricos do Brasil. Pois bem, o Lula está encampando aí, começou agora a encampar, chegou na voadora contra esse mega crime aí do presidente do Banco Central, Campos Neto, e falou, ó, esse tem que ser o principal tema aí do governo. Tem que ser acabar aí com essa mamata. Por quê? Porque você imagina que o governo está querendo aí arrecadar dinheiro para gerar empregos, para ter mais saúde, mais educação, mais segurança, melhorar aí a infraestrutura, tudo mais, e não tem. E aí você fala, caramba, não tem dinheiro no Brasil? Tem. Só que, por força de lei, está indo para os bancos. E quem decide quanto vai é o melhor amigo dos banqueiros, que jantou com banqueiros na semana passada e nessa semana, que é o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto jantou, além de jantar com banqueiros e com a cúpula da Globo e de outros veículos de mídia, ele jantou com o Tarcísio de Freitas. E aí, segundo a imprensa, ele acertou que se o Tarcísio for ali o presidente em 2027, ou seja, se ele ganhar em 2026, ele será o ministro da Economia do Tarcísio. Aí eu te pergunto, um banco central que tem como presidente alguém que já é prometido de ser ministro da Economia do candidato de oposição na próxima eleição, dá para falar que esse Banco Central é autônomo? Ou que ele é independente? Não dá, né? Porque, obviamente, a gente pode pensar, se o Campos Neto está se reunindo com quem vai ser o candidato de oposição ao Lula e já tendo cargos prometidos nesse eventual futuro governo, é óbvio que ele vai usar o cargo para minar o governo Lula, para tentar diminuir a popularidade do governo Lula e para tentar diminuir de todas as formas possíveis tudo que o governo Lula tem aí de recursos para melhorar a vida da população. É óbvio. Só que mais do que isso, o Campos Neto não se reuniu só com um candidato de oposição, ele também se reuniu com quem está recebendo essa grana, que são os banqueiros. Pois bem, a Gleisi Hoffmann, já na semana passada, ela fez vários posts aí nas redes sociais denunciando esse crime aí do Campos Neto. E a imprensa não dá o destaque porque você tem que se lembrar, quando o Estadão ataca o Thiago e o Estadão não ataca influenciadores bolsonaristas, o Estadão não ataca banqueiros, não ataca o Campos Neto, você tem que se lembrar, os patrocinadores, não só do Estadão, aí da Globo, da Veja, da Folha, de todos esses veículos, são bancos que pagam muito. E muitas vezes esses bancos pagam acima do valor de mercado por essa publicidade. Por quê? Porque eles querem controlar o que sai no noticiário, o que sai e principalmente o que não sai. O que não vai sair? Que estão sugando muita grana. Que se hoje a sua vida não é muito melhor, se hoje você não ganha muito mais, se hoje os aposentados não ganham uma aposentadoria bem melhor, se hoje quem recebe Bolsa Família não está ganhando bem mais de Bolsa Família, o que faria a economia girar, é porque o Lula tem que pagar quase 1 trilhão por ano para banqueiro vagabundo que não faz nada. Esse é o problema. Para você ter ideia, no governo Bolsonaro, ele pagava por ano, era o mesmo presidente do Banco Central, apenas, já era muita grana, 300 bilhões de juros. O Lula tá aí com um rombo de meio trilhão por ano a mais. É o que aconteceu, olha só a tentativa de golpe. O Bolsonaro está se desesperando por 2 motivos. Primeiro, as notícias que saem na mídia mostram aí que o Tarcísio 2026 já é realidade e o Bolsonaro já é carta fora do baralho. O Bolsonaro, no máximo aí que ele pode tentar é fazer campanha para o Tarcísio em liberdade e não um bolsonarismo sem Bolsonaro com Bolsonaro preso, que é isso aí que é o que parece aí nos bastidores que vai ser tramado. Não tem como o Bolsonaro não ser preso, então bolsonarismo sem Bolsonaro, o Bolsonaro da cadeia faz campanha para o Tarcísio ganha,
até um jeito de obrigar o Bolsonaro a entrar de vez na campanha do Tarcísio, o bolsonarismo, né? Porque é a única chance de soltar o Bolsonaro, o Tarcísio ganha e dá um induto pro Bolsonaro. É isso. Pois bem, que o Bolsonaro pode tentar agora e não tá caindo a ficha nele. Por isso que ele aí, o Carlos, estão tentando passar a atacar a mim e a outros influenciadores, usando aí seus jornalistas de estimação do Estadão e de outros veículos, porque eles estão tentando a anistia de uma maneira, olha, a gente vai pressionar a esquerda, eles vão ficar acuados, e aí a gente negocia uma anistia. Não vai dar, né? Deram um tiro aí no pé. Pois bem, aí o que acontece? O Bolsonaro está apavorado por isso, mas por outro lado, olha só, o Tarcísio se encontra com o Campos Neto. O Campos Neto continua cometendo crime. Ele vai minando o Lula. Aí o Lula precisa de dinheiro para arrecadação, não tem dinheiro. E aí, enquanto isso, esses mesmos que jantaram com o Tarcísio passam a adotar nos seus veículos de estimação, Globo, Folha e Estadão, esses três, passam a mandar que esses veículos façam editoriais detonando o governo. E aí, tanto Folha como Globo como Estadão fizeram editoriais essa semana, que é a opinião do veículo, detonando a política econômica do Lula. Aí, como o Lula precisa arrecadar de qualquer maneira, o seu ministro Haddad, ministro da Economia, e a Simone Tebet, ministra do Planejamento, estão tentando aí de onde a gente consegue para arrecadar mais. O Haddad mandou para o Congresso Nacional, ele fez uma medida provisória, e o Lula assinou, que ali reonerava alguns setores, né? Principalmente são dois impostos, FIS e PASEP. Ok. E aí o que acontece? Esses setores aí da economia, que são os setores dos banqueiros, que se reúnem com o Tarcísio e com o Campos Neto, não gostaram nada. E aí eles acionaram seu bandido de estimação, que é o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, ele é assim, ó, cachorrinho de estimação dos banqueiros. Rodrigo Pacheco teve uma reunião nessa segunda-feira com o Lula e falou, ó, Lula, você quer arrecadar mais voltando a cobrar imposto de empresário bilionário? Não é assim, Lula. Assim não. Você não pode ter déficit. Para quem não sabe, déficit é quando o país gasta mais do que arrecada. Você não pode ter isso. Se você tiver isso, o mercado te derruba, hein, Lula? Então você tem que arrecadar mais do que gasta. Só que está gastando 800 bilhões dando dinheiro para esses vagabundos. Lembra disso? Então tem que arrecadar 800 bilhões só para pagar esses vagabundos. E aí o que arrecadar mais é que começa a ser para a população. Então você quer arrecadar tirando justo das grandes empresas? Não. O Pacheco devolveu a medida provisória, que é o mesmo que o Senado rejeitar e falar isso não vai valer mais. Pois bem, foi tido aí como uma derrota para o Haddad, porque a medida provisória foi feita pelo Haddad. Então passou a imprensa inteira a fazer uma campanha, praticamente um fora Haddad. Querem derrubar o Haddad de qualquer jeito, para que o Lula coloque alguém mais neoliberal que o Haddad, talvez a Simone Tebet. E aí começaram a acontecer coisas perigosas no governo, que começou a ter ali um fogaréu dentro do governo Lula, que foi o seguinte. A Simone Tebet, ministra do Planejamento, eu já falei aqui, ela é de direita, nunca se esqueça disso. Ai, mas eu já vi plantonista falar que gostaria da Simone Tebet como presidente. A Simone Tebet passou a defender abertamente, que o piso dos aposentados não seja atrelado ao salário mínimo. Ou seja, o que é a Simone Tebet é que no futuro o salário mínimo aumente, porque o Lula aumenta o salário mínimo sempre acima da inflação, diferente do Bolsonaro. O salário mínimo vai aumentando e a aposentadoria, ó, aqui. E o salário mínimo assim, a aposentadoria talvez aumente um pouco, talvez, mas não vai aumentar não. Fica aqui e o salário mínimo aumente. Esse é o plano da Simone Tebet para quê? Já que a gente não pode arrecadar, vamos deixar de gastar. Se a gente gastar menos com os aposentados, melhor. Obviamente isso não vai passar, é governo Lula. Mas essa é a ideia da Simone Tebet. É uma ideia daquelas que eu vou falar, não, jamais. Ideia péssima, Simone Tebet, péssima, das piores que eu já ouvi falar num governo de esquerda. Aí o Haddad começou a defender, bem timidamente, mas começou a defender que tenhamos um teto de gastos para saúde e educação. Olha, hoje está atrelado, se o governo arrecada muito, pode aumentar os investimentos em saúde e educação. Aí o Haddad falou, pô, vamos aumentar no máximo em 2,5% ao ano. Então se o governo arrecada mais, o PIB sobe mais de 2,5%, sobe o PIB, mas a saúde e educação só sobe até aqui, 2,5%. Mas olha, pensando numa coisa que irritou todo o PT, o ministro da Economia do governo Lula, você tem aqui um rombo de 800 bilhões saindo por aqui, e por causa de 5, 6 bilhões você quer limitar gasto em saúde e educação, Haddad. Mas olha, pegou mal
pegou muito, muito mal. Aí começou uma fritura de dentro do governo contra o Haddad. Isso tudo aconteceu nessa semana, hein? O líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, para você ter ideia, tem vários senadores e deputados petistas. O, abre aspas, mais importante, que é quem representa o governo, é o líder do governo. No Senado é o Jacques Wagner. Lembremos que o Senado é, abre aspas, mais importante porque são menos senadores que deputados. Então o Jacques Wagner é o líder do governo no Congresso Nacional e ele falou que o Pacheco rejeitar a medida provisória do Haddad é uma coisa que é aplaudida. Mas ele falou, ele está queimando o Haddad. Por quê? Porque tem uma ala do PT que quer que o Haddad ou ele se enquadre e ele começa a ver, ô Haddad, você não pode mais ficar dando a cara a tapa para o mercado financeiro, você tem que ir para cima desses vagabundos. Não pode, não pode. Esses caras vão sugar tudo, fazer obrigar você a fazer um monte de medida impopular, a popularidade do Lula vai despencar, além de ser medida impopular economicamente, ainda vai ter o bolsonarismo batendo e surfando nessa onda, e aí o mercado financeiro vai fazer, sabe o quê? Continuar se reunindo com os bolsonaristas para apoiar em 2026 o candidato de oposição ao Lula. Não é que você está entregando o governo na mão desses bandidos e esses bandidos vão pelo menos apoiar um governo e um projeto de esquerda. Não! Você está entregando o governo na mão desses bandidos e esses bandidos vão continuar sugando ali via Banco Central, continuar financiando aí a imprensa para fazer ataques aos influenciadores de esquerda, a quem defende o governo e ataques frontais ao governo, com seus analixos aí mentindo pra caramba. Olha, mas mentiras feias. A Folha essa semana falou que o dólar subiu depois de falas do Lula sobre economia. O dólar tinha subido naquele dia no mundo inteiro. Eu peço aí para você sua inscrição no canal. Não se esqueça da aula